A fita deles é normal. Briga, bebedeira, vive na boca do povo e todo mundo fala mal. Eu estaria a todo momento xingando ela. Você não entende nada e sabe que não é para entender. Faz sentido? Não. Uma redação de xingamento, drama, caótico, ponto-chave de todo o livro. Possivelmente psicopata. Gostei demais. Olá, me chamo José Januário e esta é a resenha do livro O Seu Nome, um drama adolescente da incrível autora Lisa Abreu. Antes de tudo, é preciso mencionar o fato da obra abordar temas como abuso, drogas, violência, relações tóxicas e mais possíveis gatilhos. E esta é a questão que nos entrega o ponto-chave de todo o livro: a escrita. O Seu Nome possui uma narração bem detalhada, sendo pouquíssimas vezes cansativa. Todavia, em momentos de gatilhos ou de possível constrangimento, é nítido o uso de analogias ou pouco aprofundamento das descrições. Acredito eu que com o intuito de entregar da forma menos agressiva possível para o leitor, mas não amenizando o suficiente para acabar romantizando. E é aí que chegamos no contraponto desse ponto. O pouco aprofundamento pode acabar confundindo o leitor, que não compreende a narração por falta de assertividade. Segundo ponto: desenvolvimento. Eu não sei como as outras pessoas receberam o fato de o livro mostrar o presente, depois o passado, depois o presente e seguir assim. Porém, eu particularmente gostei demais. Faz a leitura mais dinâmica e a pouca complexidade da obra torna difícil a incompreensão. A terceira questão é o resultado do desenvolvimento, o enredo. E aqui começa a explicar melhor a obra. O livro começa com aquela famosa cena em que você não entende nada e sabe que não é para entender, porque só vai entender depois quando tiver mais informação. A primeira cena é de um garoto de 12 anos assistindo TV muito tarde da noite. Os seus pais estão dormindo. Então chega um homem que bate na porta e o menino abre, logo ficando com medo do homem. Aí eu pergunto, faz sentido? Não, porque não é para fazer sentido. É para chocar de início. Só vai fazer sentido lá no final, quando a gente tem informação suficiente para poder entender. Só que o livro não explica essa cena em si. O leitor tem que voltar por ele mesmo, assimilar, refletir e entender essa cena, como em muitos outros casos de descrições implícitas. Corta a cena para o capítulo 1. Vida de Cecília, a protagonista. Se eu tivesse lido essa obra antes, eu estaria a todo momento xingando ela e criticando as suas atitudes. Hoje eu entendo que nem todo mundo tem maturidade suficiente para agir como se fosse a pessoa mais sensata do mundo. Coisa que com toda certeza a Cecília não é. Ainda temos sua melhor amiga, Olivia, que é basicamente aquela amiga rica que leva a gente para o mau caminho. Também o seu amigo Cedric, um nome incomum para uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, sendo algo que pode ser explicado no fato que ele mora no Brasil, e brasileiro é criativo para nome. Além deles, tem um filho do coordenador, que ninguém sabe o nome, e fica óbvio de cara que ele vai ser importante por causa do título do livro. Temos mais as duas irmãs da protagonista, que são as únicas pessoas sensatas do livro. Elas só erraram em não colocar a Cecília na terapia. E também outra menina, que acho que se chama Thelma, pelo que eu me lembro, só que ela não tem importância nenhuma na história. A fita deles é normal. Briga, bebedeira, coisas ilícitas, traumas, aí para de se falar, depois pede desculpas, traição e tudo mais. Enquanto isso tudo, o passado vai sendo revelado aos poucos. Tudo que a gente descobre do passado é que a Cecília tem um namorado, Juliano, que era um babaca, que traiu ela em uma festa. Na festa que ela estava. Ela não se importou com o término e se culpou por não se importar com o término. A gente também descobre que a Cecília conversava, enquanto namorava, com um perfil anônimo na internet. No presente, ela é aquela menina que vive na boca do povo, que todo mundo fala mal, só que aí ela pega esse papel pra ela. E aí começa a fazer tudo de errado. E nessas idas e vindas da vida, ela meio que acaba se jogando em cima desse menino sem nome, filho do coordenador, o qual também é mal falado, mas não por coisas ilícitas que nem ela, mas pelo fato de achar que ele é psicopata, serial killer, essas coisas básicas mesmo. Ou seja, melhor pessoa pra você ir lá dar em cima. Aí eles começam a se pegar. Tudo dando certo no namoro, então congela essa parte, por causa que tem outras coisas rolando na cabeça do leitor, como por exemplo, como assim um menino não tem nome? Lá no final, a gente descobre que na verdade ele tem um nome. Só que pelo visto, ninguém do livro é curioso o suficiente para dar uma de FBI e pesquisar o nome verdadeiro dele. Ou se ele tem um nome. Talvez porque ele tenha fama de psicopata. Mas essa não foi a questão que ficou na minha mente, e sim o porquê. Por que ele escondeu o nome? O porquê esconderam o nome dele? Por que ninguém sabia o nome dele? Não é dito no livro e eu fiquei com essa questão na minha mente. Por quê? Voltando. Tudo rolando bem, até que a Cecília resolve cismar em descobrir quem era a pessoa por trás do perfil
anônimo com quem ela conversava 84 anos atrás. Primeiro ela desconfiou da melhor amiga dela, que tem um monte de perfil fake na internet. Ela até pegou o celular da amiga para ter certeza, sem a amiga dela ver. Depois desconfiou desse menino sem nome, possivelmente psicopata. Ela juntou várias provas na cabeça imatura dela e aí ficou com raiva do quase namorado serial killer sem nome. E aí você se pergunta por que ela ficou com raiva? E eu vos respondo. No passado, o namorado dela tinha raiva do fato de ela ficar toda hora conversando no celular. Com esse perfil anônimo, no caso. Aí o que ela fez? Disse assim, não, nós podemos mais conversar. Não, ela acabou xingando a pessoa, xingando bem muito. Uma redação de xingamento só pra afastar a pessoa, sendo que era só bloquear ela. O perfil anônimo nunca mais deu notícias. Aí rolou a traição, né, e o término, e aí a Cecília resolveu voltar a falar com esse perfil anônimo. Ele respondeu, não. E aí ela ficou com raiva. Conclusão. Ela ficou com raiva desse menino sem nome e acabou terminando. Inclusive ela namorava com um menino sem nome, sem nem saber o nome do menino. Enfim, ela acabou terminando com esse menino sem nome por causa que ficou com raiva dele. Do nada, o ex-babaca dela volta dos mortos e pergunta se ela quer voltar a namorar. Ela obviamente não aceita. E aí ele pergunta mais uma vez, você quer namorar? Ela diz assim, sim, brincadeira, ela só aceita sair mesmo, mas não volta a namorar. Aí o encontro deles é em uma festa que tem tipo umas lutas, é tipo um Lollapalooza MMA. Quando estão lá, o Juliano, o ex-babaca, disse que só levou ela ali pra que ela falasse com outro cara que disse que queria falar com ela. Ela não aceita, aí ele diz não sei o que, aí ela diz não sei o que. Aí ele diz não sei o que, aí ela vai. A cena que se seguiu dali foi a mais coisada de todo o livro. É a cena que se inicia o clímax do final. Quando ela vai conversar com ele, ele diz tipo assim, ou tu derruba teu boy, tá? Ou nós vamos matar tua família todinha. E eu fiquei pensando assim, qual boy? O boy babaca que acabou de sair? O boy sem nome, possivelmente psicopata? Ou o boy anônimo que ela xingou tanto que ganhou nota 1000? Depois eu entendi que era o boy sem nome. Enfim. A obra envolve muito mais coisas que dão profundidade e riqueza. Só que eu não vou falar tantas coisas aqui para não ser spoiler. Por exemplo, quem era a verdadeira pessoa por trás daquele perfil anônimo? Toda hora a Cecília desconfiava de uma pessoa, aí eu tinha certeza junto com ela. Só que aí não era aquela pessoa, era outra. Aí ela tinha certeza que essa era outra pessoa. Aí eu também tinha certeza junto com ela. A história da Cecília é muito real. Apesar da amenização da narração, é possível compreender o enredo com certo esforço. E eu amei acompanhar o desenvolvimento desse drama caótico. Foi um prazer imenso, tirando o fato das tragédias para não parecer que eu sou insensível. Esta foi a resenha de O Seu Nome, da autora Lisa Abreu. Tchau!